Fala galera, sangue na área. Vamos estudar um pouquinho agora sobre crise de 29. Primeira questão que a gente tem que pensar: os antecedentes. O que acontece antes da crise que contribui para que ela ocorra? Vamos pensar aqui, ó, nessa fumacinha onde o pau está quebrando. Isso aí eu fiz para poder representar a Grande Guerra. Como que a Grande Guerra ela vai se refletir na crise de 29? Pelo seguinte, se liga aqui, ó, a Europa toda na merda, toda quebrada, toda fodida. E aí nós temos o quê? Isso é para representar que, como a guerra acontece no território europeu, a indústria e a agricultura ficam arruinados. Os europeus ficam, coitados, todos falidos. Terminam a guerra com muitas dívidas, ou seja, eles estavam devendo muito aos Estados Unidos. E por conta disso, tá todo mundo na merda, tá todo mundo fudido. Já do outro lado do Atlântico, a gente olha pro lado de cá, ó, Estados Unidos, ó, a carinha do filho da mãe, rindo pra cacete, feliz da vida, cheio de dinheiro em volta. O que isso significa? Que os caras saíram da guerra felizes e contentes. Olha só, o país mais rico e poderoso do mundo. Eita cacete, país terrível, né? Então, ou seja, a Grande Guerra, ela deixa a Europa arruinada e deixa os Estados Unidos, né, totalmente beneficiados. Seguindo aqui, nós temos o seguinte, ó, por conta desse benefício que os americanos tiveram, eles ganharam um mercado consumidor muito grande. Por quê? Como a indústria europeia estava arruinada, os europeus começaram a comprar muitos produtos dos americanos. Então você tem um crescimento na exportação, tem um crescimento do mercado interno também muito grande. Então, isso vai resultar aqui, ó, num aumento muito drástico da produção. Eles precisavam produzir mais para poder dar conta desse mercadão. E aí, nesse período, nós vamos ter aqui principalmente essas duas teorias aqui, que é o Taylorismo e o Fordismo, que basicamente, não vou entrar diretamente no assunto dela, depois eu posso até fazer um vídeo e botar, explicando realmente assim, só sobre essa questão, mas em resumo, em linhas gerais, funciona o que? Na divisão do trabalho para produzir mais em menos tempo. Ou seja, a especialização do trabalhador para fazer uma coisa apenas e produzir muito mais em menos tempo. Então, o camaradinha está aqui fazendo a mesma coisa o dia todo e ele acaba produzindo mais por conta disso. Então, nós temos um aumento na produção. Durante esse período, nós temos também o quê? Um avanço tecnológico, a energia elétrica sendo utilizada cada vez mais, começam a surgir eletrodomésticos, né? Ou seja, geladeira, lavadora de roupa, o comércio americano, né, ele se aquece muito nesse período. Essa prosperidade vai fazer com que os empresários e a classe média eles ganhem muito dinheiro. Eu botei aqui o cifrãozinho aqui em volta, né, para mostrar isso. Os caras ganham muito dinheiro. O trabalhador não. O trabalhador, né, comum lá, o operário e tal, estão na merda do mesmo jeito de sempre. Agora, a classe média e os empresários estão nadando de braçada. E por conta dessa prosperidade, vai surgir um estilo de vida, que é até hoje conhecido como estilo de vida americano, que é o American Way of Life, que significa o quê? O estilo de vida americana é o quê? É consumir mais para ser feliz. Ou seja, é a ideia que a gente tem hoje de consumismo. Para mim ser feliz, eu preciso comprar, eu preciso consumir cada vez mais, mesmo que eu não precise disso. Então, esse estilo de vida, esse pensamento, essa cultura do consumismo é uma coisa que vem lá dos Estados Unidos desse período. Ou seja, a grande prosperidade que eles estavam vivendo acabou influenciando o estilo de vida deles. E esse estilo de vida foi exportado para o resto do mundo. E aí, na época, o rádio estava em voga demais. Então, ou seja, nas ondas do rádio eram divulgadas as ideias. Ou seja, todo mundo ouvia falando isso, né? Que tem que comprar. Saiu uma geladeira nova, saiu uma máquina de lavar, tem um carro novo. Então, ou seja, isso tudo corroborava para o surgimento desse pensamento. E aí,
nesse cenário de euforia, o que que nós temos? Muita gente com dinheiro na mão, né? Esses empresários da classe média, e eles percebem que tem um jeito de ganhar mais dinheiro ainda, que é investindo em ações. E aí o cara faz o quê? Ele vai na bolsa de valores, ele compra ações de uma determinada empresa, ele dá o dinheiro dele e pega aquela ação, né? Que são aqueles papéis. E aqui eu botei um desenhozinho para representar isso. Ou seja, o cara dá o dinheiro dele e pega um pedaço de papel, que na verdade uma ação é isso. Ou seja, se acontecer uma crise, aquela ação ali, ela não vale nada. Se você for numa padaria com uma ação daquela para comprar pão, o cara vai mandar você comer aquela porra daquela ação, que não vai valer nada. Então, ou seja, às vezes você ganha muito dinheiro, mas é um investimento de risco. E aí as pessoas iam para a Bolsa de Valores, compravam as ações da fábrica. Como o período era de prosperidade, era de euforia, sempre ganhava dinheiro. Você comprava por 10, no mês que vem você vendia por 30. Você ganhava 30, né, vezes, né? Você ganhava 3 vezes mais do que você gastou num período muito curto. Então todo mundo começou a fazer isso. E isso foi virando uma febre, né? Pular aqui para outro slide. E aí o que acontece? Essa euforia americana ela não dura para sempre. Por quê? Porque se a gente olhar aqui, ó, nos anos 20, a indústria europeia ela vai se reconstruir, ela vai se recuperar. Então, ou seja, aquelas exportações que os americanos faziam para lá, elas vão reduzir, vão diminuir. E o problema é que a exportação diminuiu, só que a produção continua alta. Ou seja, os caras pararam de vender para a Europa, mas continuaram produzindo a mesma quantidade. Porra, que merda é essa? Você deixa de vender, mas você continua aumentando sua produção. Que desgraça é essa que você vai fazer com a sua empresa? E claro que vai dar merda. Então, quem poderia ter feito alguma coisa que era o governo, não fez. Ou seja, os técnicos, os intelectuais do governo estavam vendo que aquilo ali estava caminhando para o caos e não fizeram nada. Por quê? Porque eles viviam num sistema chamado de liberalismo econômico. E no liberalismo, o que acontece? O governo não pode intervir na economia. Ele tem que deixar a economia caminhando por conta própria. Então, ou seja, os caras sabiam, olhavam e viam que aquilo ia dar merda, só que ninguém fez porra nenhuma. Então, aquelas empresas que pareciam prósperas, que as suas ações valorizavam todo dia, de repente os caras começaram a perceber que a prosperidade delas não era tão grande assim. Eu falei, oh, que merda é essa? A empresa que ganhava milhões agora está ganhando, né, muito menos. Aí, em setembro de 1929, algumas empresas, né, gigantes lá começaram a entrar em falência. Aí os caras olharam um pra cara do outro e essa porra vai dar merda, hein? É melhor a gente correr e vender essa desgraça dessa ação, senão está tudo fodido. E aí o que acontece? Na quinta-feira negra, no dia 24 de outubro lá de 1999, perdão, 1929, a mulambada saiu correndo para a Bolsa de Valores para poder vender suas ações, porque eles perceberam que aquelas ações não valiam tanto assim. Correram para lá, só que foi uma coisa que todo mundo fez a mesma coisa ao mesmo tempo. Todo mundo foi vender. Quando chegou lá, não tinha ninguém para comprar. E aí, essa quinta-feira ficou conhecida como uma quinta-feira negra. Botei até que é o bonequinho da morte aqui olhando, né? Tipo assim, tá todo mundo na merda. Ou seja, foi um caos geral, né? As ações desvalorizaram e tava o pessoal, como eu disse, cheio de papel na mão que não valia nada. Então, isso aí é o crash da bolsa, é o crack da bolsa, né? Vamos aportuguesar aqui, foi a quebra da bolsa de Nova York. Então, a partir daí, os Estados Unidos ele vai entrar numa grande depressão, que é uma grande crise econômica, que vai se manifestar através das falências, desemprego em massa, queda dos preços, que parece ser uma coisa boa, mas não é, porque se você tem queda no preço, as pessoas, os donos de loja, os fazendeiros, todo mundo entra em falência. E se eles entram em falência, eles mandam mais pessoas embora, então isso vira um ciclo caótico
que não termina nunca. E aí a coisa vai ficar mais doida ainda, porque essa crise ela vai se espalhar pelo mundo. Por quê? Porque o mundo é capitalista, o mundo é todo interligado, as pessoas, né, os países compram produtos uns dos outros. Por exemplo, o Brasil, que exportava muito café, de uma hora para outra, os Estados Unidos deixa de comprar o café brasileiro, e aí nossa economia vai para o chão também, né? Fica todo mundo na merda, todo mundo, né, fudido, mal pago. E, e a Europa também, que estava começando a se reerguer, entra também no buraco de novo. E essa crise vai, né, se espalhando como uma onda e vai varrendo o mundo inteiro. Já no início da década de 30, já com o país bem quebrado, vai surgir um maluco, né, que é o Roosevelt, o candidato democrata, e ele vai vir com um discurso que ele é capaz de recuperar a economia americana. E para isso ele usaria um sistema que ficou conhecido como New Deal, que nada mais é do que o novo acordo. Ou seja, esse New Deal foi elaborado, foi pensado aí pelo John Keynes, que era o economista, intervencionista, ou seja, ele não era liberal, era intervencionista, ele era a favor da intervenção do Estado na economia. E aí, são as estratégias desse programa econômico, do New Deal? Limitar a produção, ou seja, se você está produzindo muito e está com muito estoque e não vende, você tem que dar um jeito de diminuir a produtividade. Né? Então, por exemplo, nas fazendas, o governo vai começar a dar dinheiro, né? Vai dar dinheiro para os fazendeiros para eles não produzirem. Aí que doideira, a economia é um troço muito doido, né? Ou seja, você dá dinheiro para o cara não produzir. Olha que sacada doida. Ou seja, porque a ideia do governo nesse momento, do New Deal, é fazer o quê? É diminuir a produção para o preço dos produtos aumentarem. Porra, aí, vou falar para vocês, hein? Depois de uma dica dessa aí, vai até um like aí nessa porra desse vídeo, hein? Então vamos lá. Eles limitaram a produção para poder recuperar o preço, tanto dos produtos agrícolas como os produtos industrializados. Restabelecer as indústrias, né? Ou seja, refinanciar os acordos, ou seja, ajudar as indústrias a voltar a funcionar para poder gerar emprego. Que o pensamento deles era isso, né? Emprego é muito importante. Redução da jornada de trabalho. E aí, quando fizeram isso aqui, muitos conservadores republicanos começaram a chamar o Roosevelt de comunista. Tipo assim, porra, o cara tá ajudando os trabalhadores, porra. É marxista, vai pro cacete. Só que não. É um novo modelo de capitalismo que estava surgindo ali, o chamado capitalismo do bem-estar social. Então você reduz a jornada de trabalho, porque você reduzindo a jornada, novos empregos vão surgir. Então, ou seja, você aumenta os empregos. E um investimento em massa em obras públicas. Ou seja, o governo começa a fazer estrada, começa a fazer ponte, começa a fazer mais estradas de ferro, hidrelétricas, ou seja, tudo financiado pelo governo para poder gerar emprego. Então a gente vê que o carro-chefe eu botei até aqui embaixo, né? O carro-chefe desse modelo aí é gerar emprego e através desses modelos aí, né? Investimento em obras públicas, redução da jornada de trabalho e tudo mais. Aí eu botei o bonequinho que metendo porrada aqui na estrada, né? Quebrando as pedras aqui. Então isso aqui é para representar essa questão do trabalhador, né? Então todo mundo, né, vai trabalhar e o couro come. E aí a economia começa, aos poucos, ela vai retornando. E aí eu vou citar essa briguinha que eu botei aqui só para lembrar que o liberalismo econômico que deixou o país entrar na ruína, ele vai ser substituído pelo intervencionismo estatal do John Keynes e do Roosevelt. Então, a partir daí, nós vamos ter um Estados Unidos que vai ter um governo que está sempre intervindo na economia, ou seja, intervindo diretamente. Isso vai se espalhar pelo mundo, né? O Brasil aqui com Getúlio Vargas vai adotar esse modelo também, né? E tudo mais. A economia melhora, só que a economia americana ela vai ficar 100% saudável quando começar a Segunda Guerra Mundial, né? Que é uma parada aí que a gente vai ver depois. Então tá bom, galera. Gostei muito da aula. Espero que vocês gostem também. E quem gostar aí, empurra o dedo nesse like aí, porra. Valeu, abraço.